Salve toda pura, toda santa. Vamos mais uma mentira dos protestantes, as suas distorções, porque a própria Escritura prova que Maria ela é cooperadora, corredentora dessa cooperação, dando a luz ao Redentor, o único mediador. Certo? É simples. Nós temos que entender o que? Maria ela é cooperadora com o projeto salvífico. João 1,14, cooperando com essa graça, o verbo se fez carne. Aonde? No ventre da Virgem Maria. E Lucas 2,35, Simeão ele profetiza: uma espada transpassará a tua alma, cooperando também com o projeto salvífico da salvação. Olha só, isso aqui é um decreto ali do Papa, tal, etc., não diminui o crédito que a Virgem Maria tem. Pelo contrário, vai evitar exagero desnecessário. Maria ela não está de igualdade com o seu filho, não. É simples entender isso. Há muitos doutores da igreja, como o herege que vai tentar colocar, discordaram. Não, irmão, nós somos obedientes ao magistério. O dogma poderia ser proclamado dogma? Sim, poderia, porque tem evidência bíblica. Tem sim. Ia ser mais um dogma proclamado, oficializado pela igreja. Mas não, cara. É porque a igreja vai estudando, cara. A igreja não achou necessário ainda. Mas base bíblica tem. Para esse termo corredentora ou cooperadora, se você preferir. Vamos lá, né? Oi, gente, aqui é o Lucas e finalmente o padre Paulo Ricardo se pronunciou diante da nota doutrinal do Vaticano dizendo que Maria não pode mais ser chamada de corredentora. Eu já fiz vários vídeos sobre isso, a gente fez uma live enorme também a esse respeito, aí, quase 6 horas de live. Então eu acho que todo mundo já deve saber do que se trata. Perdeu seu tempo, sua live, porque não muda nada. Maior. Agora, eu estava muito curioso para saber o que o padre iria se pronunciar a esse respeito, porque, como eu mostrei no meu vídeo, cada católico está dizendo uma coisa totalmente diferente do outro. Alguns dizem por quê? Cada católico está dizendo uma coisa, porque não leu aqui, ó, o que foi oficializado. Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Não leu. Olha só. O significado da cooperação de Maria. Parceria na dor. João 19:25. Maria disse sim a Deus na anunciação e sofreu aos pés da cruz de Jesus. Ó. Sentido do prefixo co. Na teologia, o co significa igual a Cristo. Mas sim, junto com o subordinado, a mãe espiritual. Ela cuida dos fiéis como uma mãe, guiando todos para o único Salvador. A posição atual do Vaticano é uma coisa muito simples, pô. Ó, a Santa Sé reforça que usar o termo corredentora pode dar a entender que Maria tem o poder próprio ou a rivalizar como Jesus. Olha só. Essa é a confusão. Título preferido. A igreja prefere chamar Maria de mãe dos fiéis, mãe da igreja ou advogada. Simples, pô. Entender isso. Qual é a visão? Maria, aquela que cooperou, como Moisés ali cooperou fazendo a ponte, o intermediário ali, anjos. Porque vai dizer aqui, ó, Gálatas 3, 19, ó, que a velha aliança foi mediada pelos anjos, por Moisés.
Ou seja, Moisés cooperou com os anjos, porque tanto em Hebreus 2:2 como Atos 7:53 diz que a velha aliança foi mediação dos anjos, que especialmente em Gálatas 3, São Paulo diz que houve um co-mediador. Ele fala de alguém que mediou junto com os anjos. Ó. Então, temos aqui, ó, no Velho Testamento teve um cooperador. Teve um mediador que mediou fazendo a ponte com o anjo. Gálatas. Ó. E no Novo Testamento, quem é essa cooperadora? Maria. Olha só. Se isso o Papa quisesse proclamar como dogma, tem base bíblica. Como diz o nosso saudoso Paulo Leitão. Isso que eu estou usando, que é o estudo do Paulo Leitão, certo? Ó. Gálatas 3:19. Então que a lei é um cumprimento ajuntado em vista das transgressões até que viesse a descendência a que foram feitas. A promessa foi promulgada por anjos, passando por um intermediário. Olha só. A velha aliança teve um cooperador, Moisés. E na nova aliança teve uma cooperadora, uma corredentora. Do mesmo jeitinho que teve um corredentor, um cooperador, se você preferir, no Velho Testamento. Mas não há intermediário, tratando-se de uma só pessoa. E Deus é uma só. Olha só. Essa loucura de Banzola tentar provar ao contrário, simples, pô. O Papa ali imitou os documentos para colocar uma coisa muito interessante. Para não ter mais confusão, cara. Redentor Cristo. Quem cooperou com essa redenção? A Virgem Maria. Quem cooperou com a vinda desse Redentor? Maria. O Fiat. Certo? Cada católico está dizendo uma coisa totalmente diferente do outro. Alguns dizem que a igreja sempre disse isso, que não tem nada de novo. Maria nunca foi corredentora mesmo. Outros estão dizendo o contrário, que Maria sempre foi corredentora e continua sendo corredentora, e isso daqui é apenas uma nota pastoral. Ela é corredentora não do sentido de redentor, de redenção. Ela é corredentora, que sentido? Aquela que cooperou, de acordo, Moisés também cooperou. O corredentor do Velho Testamento, aquele que cooperou fazendo o intermédio com o anjo. Hebreus 2:2, Atos 7:53 e Colossenses, o Gálatas 3:19. Você vê, evidência bíblica. Maria cooperando ali na angústia da cruz. Como Simeão Lucas 2:35 profetizou. E João 19:25. Cooperou com a graça. Olha só, uma coisa muito interessante. Mas tem católico sim, que não lê Bíblia. Tem católico que não leu o documento todo e não entendeu ainda. Por quê? Por que isso acontece? Para nós para nós entender qual é a finalidade, o papel dessa cooperação da Theotokos. A igreja, cara, Efésios 3, a multiforme da sabedoria será conhecida pela igreja. Nós somos guiados pela igreja. Como a gente vamos negar isso? Ele vai catar um vídeo do padre Paulo Ricardo aqui, diz que o padre Paulo Ricardo está questionando. Não, você pega o vídeo do padre Ricardo, o padre Paulo Ricardo vai querendo mais explicações explícitas para a gente entender. Foi corredentora e continua sendo corredentora, e isso daqui é apenas uma nota pastoral, não tem nada de doutrinal nisso. E da mesma forma que os outros, eles dizem que não mudou nada, só que não porque Maria continua... E o catecismo está ali, ó, mostrando que Maria é cooperadora. Corredentora, mas porque ela continua sendo corredentora, né? Então é engraçado. E nesse meio termo, você vê um monte de padres, apologistas católicos aí, o próprio ex-pastor, criticando a nota do Vaticano. Claro, o ex-pastor ele criticou de uma forma até mais efusiva, eu até mostrei lá no react que a gente fez durante a live. E o padre Paulo Ricardo... Uma coisa, pô, é simples, pô. Com todo respeito ao Vaticano, isso só foi uma brecha para os hereges atacar a igreja.
Simples, pô. Santos já defenderam esse termo. A própria escritura vem aqui, ó. Tem base bíblica. Eu acho que um dia esse dogma será proclamado. Eu acho que um dia vai ser proclamado, porque tem a necessidade na escritura, na tradição. Olha só, uma coisa muito interessante aqui, ó. Eu só usei o vídeo desse herege só para a gente entender o que? O pensamento herético. E o catecismo, vamos ver se eu acho que não. Todos os argumentos desses hereges dá para se provar de Bíblia. Tudo, tudo, tudo. Então, pô, simples. Eu vejo muito exagero, realmente, tem muito exagero. Mas nós não possamos ter esse pensamento. Aqui, ó. O Catecismo da Igreja Católica trata da cooperação de Maria. Na primeira parte, na seção dedicada ao credo, especialmente no parágrafo 6, a Virgem Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, dentro do artigo 9, creio na Santa Igreja Católica. Ó. O trecho exato sobre Maria como cooperadora está na página parágrafo 968, que cita o documento Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Ó. Então, cara, cooperadora. Cristo é o Redentor. Maria ela cooperou, dando a luz ao Redentor, dando a luz o único mediador. E ela é medianeira de prece, de oração, intercessora, mãe da igreja. Como, filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Essa hora o discípulo levou para a sua casa, Atos Apóstolos 14. Quem está ali orando junto com a igreja, cooperando também com a igreja sendo proclamada, ali sendo oficializada, declarada, tornada pública pelo Espírito Santo. Então, olha só. Você não precisa nem ler toda essa nota. Só que, ó, só você tomar vergonha na cara, católicos que criticam, pegar o catecismo. Porque a maioria dos católicos, ele não estuda a sua doutrina, ele fica escutando esses hereges. Ó, base bíblica. João 19, 25, Maria cooperando ali nas dores, na angústia. E Lucas 2, 35, o Simeão já profetizou uma espada transpassar a tua alma. O Fiat, o sim de Maria, acho que é Lucas 1, 38. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor. Faça-me segundo a tua palavra. E o anjo afastou dela. Olha o que o catecismo vai dizer. Ó. Mas o seu papel em relação à igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe. Ela cooperou de modo inteiramente singular com a fé, a sua esperança e a sua ardente caridade na obra do Salvador para restaurar nas almas a vinda sobrenatural e, por essa razão, nossa mãe na ordem da graça. Estrutura do termo no concílio. Localização principal, primeira parte, seção, segundo capítulo, terceiro artigo 9, parágrafo 6, número 964 a 970. O contexto central. O texto explica que a associação de Maria em Cristo na salvação ocorre desta anunciação à cruz, destacando sua cooperação única subordinada à mediação exclusiva de Cristo. E o padre Paulo Ricardo ele vai criticar de forma mais suave, de forma mais light. Mas você vai perceber aqui aquilo que ele vai fazer, que para mim foi um presente realmente, aquilo que ele falou aqui, porque ele vai exemplificar na prática aquilo que eu sempre venho denunciando já há muito. Você está pegando um pedaço da fala do pai, ou do padre, ou mentiroso. Padre Paulo Ricardo, se você for pegar o vídeo dele, ele está explicando. Muitos não entenderam. Tempo, aí, uns 15 anos mais ou menos,
falando sobre isso, porque ele vai mostrar na prática o quão inútil é o magistério católico. Quer dizer, eles dizem que a Bíblia é um livro obscuro, um livro difícil de interpretar, é um livro assim, muito perigoso. Tem um magistério. Então você precisa de um magistério infalível que vai interpretar infalivelmente a Escritura. Aí quando esse tal magistério infalível vai lá e do alto da sua infalibilidade vai lá com sua varinha mágica e decide é isso, é aquilo, o que acontece? A gente vai ver agora o padre explicar pra gente. Vamos lá. É para isso que então existe a carta de Pedro. A carta de Pedro é para confirmar a fé de sempre. Não é para dar opiniões teológicas, porque os papas podem ter opiniões teológicas. Opinião, gente, teológica é o seguinte, não é a construção dos limites da fé, uma declaração, uma definição. Definição. Opinião teológica é viver dentro da casa. Ah, vamos mudar essa mesa aqui, vamos colocar ali. Não mudou a essência do edifício. Só muda internamente as coisas. A gente respeita as decisões do Papa, mas nós que moramos dentro da casa podemos também discordar de certas coisas que o Papa faz. A gente respeita a decisão. Pegou pedaços da fala. Simples, ó. Vamos provar aqui uma coisa muito interessante. Já mostramos de Bíblia que Moisés também, ele era o cooperador da velha aliança. Olha só, as bodas de Caná fala de 2 vinhos. O vinho velho, prefigurado, o vinho, prefigura o vinho, né? O Velho Testamento, o vinho novo, prefigura o Novo Testamento, o Velho Testamento, o Novo Testamento, ó. Olha só, o Velho Testamento, ele prefigura o vinho velho, e o Novo Testamento prefigura o vinho novo. Quando Moisés faz a expiação pelos pecados, olha só, vem a importância da cooperação de Moisés no Velho Testamento. Como diz Paulo lá em Gálatas 3:19. Ou Lucas 2:35. Ou João 19:25. Olha só. Hebreus 2:2 ou Atos 7:53. Quando Moisés faz a expiação pelos pecados com sangue de animais, ele usou o mesmo termo que Maria usou. Ele disse, Êxodo 24:3. O povo respondeu em coro: fazemos tudo o que o Senhor disse lá. Em bodas de Caná, Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. Olha só a prefiguração, base bíblica. Para nós é que interessa isso. Se está na Bíblia, os dogmas têm que estar alicerciados na Escritura. Disse: fazei tudo o que ele vos disser, e manda encher a vasilha com a água para transformar em vinho. Lá Moisés mandou encher vasilhas. Êxodo 24, 6, 7. Moisés tornou metade do sangue, após vasilhas, né? Tornou depois o livro. Depois o livro aliança. É só que interessante. Tornou depois o livro uma aliança e disse em voz alta: fazemos tudo o que o Senhor disse. No mesmo jeito acontece nas bodas de Caná. Manda encher vasilhas. Nossa Senhora disse: fazei tudo o que ele vos disser. É impressionante. Olha só a comparação, a prefiguração dessa mediação, dessa cooperação. Para fechar a brecha, a questão da corredenção, né? Ou seja, cooperar ou a redenção. São Paulo diz lá em Gálatas 3:19 que a velha aliança foi mediada por anjos e por Moisés, ou seja, Moisés cooperou com os anjos, porque tanto em Hebreus 2:2, em Atos 7:53 diz que a velha aliança foi mediação dos anjos, que especificamente em Gálatas 3, São Paulo diz que houve um co-mediador. Ele fala de alguém que mediou junto com os anjos. Quem é, meu querido? Na nova, sendo Cristo mediador, houve uma cooperadora, Maria,
Aí que refresca a brecha, então acaba todo esse contexto, essa visão, essa dúvida, esse esgoto. Base bíblica das palavras de Simeão. Maria, em Lucas 2,35, lá em frente, olha só, a profecia de Simeão, ó, Lucas 2,35, ó. A gente for falar sobre a questão da rainha que está assentada à direita de Cristo. Vamos ou passagem bíblica que mostra que Maria é corredentora, porque quando a mãe de Jesus, João e Tiago, a mãe dos filhos de Zebedeu, vai perguntar a Jesus, olha só, pela guardaram um lugar ao lado dele, Jesus diz, não sabes que perguntas, o que me perguntas, poderes vos beber o cálice que eu vou beber? Olha só, quem bebe esse cálice? Essa dor, essa angústia, uma espada transpassará a tua alma. Olha o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Irmão, Jesus fala, sim, esse lugar já cabe àquele que meu pai já reservou. Aquele ou aquela que vai beber desse cálice. Quem está bebendo esse cálice? Quem está cooperando com esse cálice? Lucas 2,35. João 19,25. Maria. Ou seja, protestante. Tem base bíblica. Olha aqui, Jesus guardar esse lugar ao lado, à sua direita. Alguém vai beber o cálice da dor junto com ele. É alguém que vai beber o cálice da dor junto com Jesus. Então Maria participa quando ele é transpassado pela carne. Ela é a transpassará pela alma. Olha só, cara. Simples, pô. Lucas 2,35. A fim de ser revelado os pensamentos de muitos. Uma espada transpassará a tua alma. Em João 19,25. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe. A irmã de sua mãe, Maria, mulher que era Maria Madalena. E em Mateus, você preferir Mateus 21, vê ali o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Prova convincente, a rainha que está ali é a Virgem Maria, à direita de Cristo. Ó, 21. Ó. Perguntou ela, que queres? Ela respondeu, ordena que meus dois filhos se assentam no teu reino, uma à tua direita, outra à tua esquerda. Jesus disse, não bebeis o que, não sabeis o que pedis. Podeis vos beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato, bebereis meu cálice. Ó, 23, ó. Quando a porém assentar à minha direita, à minha esquerda, isso não depende de mim. Vou-lhe conceder esse lugar, cabe àqueles aos quais meu Pai o reservou. Quem? Lucas 2,35 e João 19,25. Por isso que o catecismo, cooperadora. Maria, ela é corredentora. Que sentido? Do mesmo termo que Cristo é corredentor, mediador, não. Corredentor de cooperar com o projeto de Deus. Como Moisés cooperou, foi o corredentor de cooperar, de fazer a ponte com os anjos. Olha só, mesmo termo que Moisés fazia ali, Maria está fazendo a nova aliança. Aquela que cooperou, João 14, dando a luz. Que cooperou também no sofrimento. Então, cara, se o Papa quisesse proclamar o dogma, eu poderia proclamar, porque tem evidência bíblica. Simples. É simples, pô. O Lucas Manzoli, infelizmente, cara, é o inimigo da igreja, cara. Isso aqui já foi definido já pela igreja, cara. É só você pegar o decreto, ó, Maria Corredentora, entenda o que diz o novo documento do Vaticano.
Vaticano publicou na última terça-feira, 4, a nota doutrinária Mater Populis Fidei, documento que define a posição oficial da igreja e tal, etc, etc. Está de acordo com o catecismo, cara. Está de acordo com o catecismo. Sentido corredentora. O termo corredentora, historicamente, usa por alguns teológicos e fiéis, faz referência à participação de Maria na redenção, ó. De acordo com o que eu falei, operando por Cristo, ó. Nova nota recorda que o Papa João Paulo II utiliza o título algumas ocasiões quando associou ao valor espiritual do sofrimento humano unido à cruz de Cristo. No entanto, segundo o texto do Concílio do Vaticano II, ele decidiu não usar esse título. É a própria Congregação para a Doutrina da Fé. Em 1996, rejeitou um pedido de definir um novo dogma sobre a Maria, como o corredentora ou medianeira de todas as graças. Ó. Viu? É simples, pô. Salve Maria, sou servo missionário Humberto. É a resposta à mentira do angu desses protestantes. Salve. Não mudou nada, cara. Não mudou nada.